E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui, e nesse vídeo eu vou falar a respeito da planilha de manutenção e backlog aqui. Essa planilha específica para área de manutenção, e aí essa planilha ela contém dois dashboards. Esse dashboard aqui de backlog, que eu vou explicar com detalhes, e esse dashboard aqui de manutenção também, ok? Então vamos dar uma passada geral aqui nessa planilha. A princípio, nós temos aqui a área de cadastros, então eu vou cadastrar o tipo da manutenção, preventiva, preditiva e aqui as outras. O equipamento que será realizada a manutenção, então os locais onde vão ser feitas as manutenções têm que ser cadastrados aqui. E os funcionários aqui para fazer o backlog. No caso aqui são as funções dos funcionários, e aqui só dá para cadastrar 5, tá bom? Então só dá para cadastrar aqui 5 funções. Beleza, após feito os cadastros aqui dos equipamentos, eu vou para a parte de funcionários. Então aqui eu coloco o nome do funcionário, a função dele aqui com base naquelas 5 funções que nós cadastramos, e a jornada de trabalho dia, levando em consideração aqui, ó, 5 dias na semana. Então ele vai fazer 8 vezes 5, 40 horas semanais. E com essas horas aqui eu consigo mensurar lá o backlog dos meus funcionários. E aqui são as horas disponíveis semanal por função. Então, eletricista, como eu tenho 2 eletricistas aqui, eu tenho 80 horas semanais. Mecânico, como eu tenho aqui, ó, 3 mecânicos, então eu tenho aqui 120 horas semanais. Tranquilo? Então, eu tenho que preencher aqui o nome do funcionário, a função e a carga horária. Todas as células que estão em cinza aqui, elas têm fórmulas, e aí essas fórmulas aqui, ó, é que fazem a função da planilha, tudo bem? Então, evitar aqui mexer nessas células cinzas. Beleza, após feitos aqui todos os cadastros, agora eu vou para a parte de lançamentos. E aqui na parte de lançamentos, eu tenho várias opções. Aqui primeiro é a questão da manutenção. Eu tenho que colocar a data, o equipamento, com base no cadastro lá dos equipamentos que nós fizemos aqui, o operador responsável ali, ou o operador ali representante daquela ordem de serviço, daquela manutenção, e a função dele aqui já aparece automaticamente, lembrando que essa célula aqui está em cinza, então ela aparece automaticamente. O tipo da manutenção, né? E aqui nós também pegamos com base lá nos cadastros, e os envolvidos aí na manutenção. Então são 3 pessoas, 4 pessoas e por aí vai. O status, se está realizado ou não realizada a manutenção. E aqui o mês e o ano aparece automaticamente na nossa base. Tranquilo? Próxima etapa. Financeiro, CMF. Então, o que é o CMF financeiro aqui, né? É o valor arrecadado do faturamento dos serviços. Então, eu tenho aqui uma data de um mês, para aparecer aqui o mês, né? Esse mês aqui ele vai aparecer com base nessa data. Então, eu posso colocar dia 1º, dia 15, não faz diferença nenhuma. O que interessa para a gente aqui é o mês e o ano. E eu tenho o custo total desse mês, e o faturamento bruto também desse mês. E aí, com isso eu tenho o valor aqui do CMF, que ele é gerado automaticamente com base nessas informações. E eu também posso estipular aqui uma meta para esse CMF aí, com base em cada uma das suas especificidades, né? Então aqui eu consigo estipular uma meta aqui para esse mês. Então eu estipulei a meta aqui de 4%, fiz 5%. Não bati a meta, né? Mas ficou algo aí bem próximo da meta. Backlog aqui. Então aqui vamos fazer os lançamentos do backlog. Esse aqui é muito importante. É uma parte aqui que precisa de muita atenção. Porque esse backlog aqui ele é semanal. E ele é por função. Então nós cadastramos 5 funções lá. Nós temos aqui 5 bases, né, de backlog. Então eu tenho aqui do eletricista, do mecânico, do soldador, do inspetor e de terceiros aqui, que é com base
nos cadastros que eu fiz lá das funções aqui, na parte de equipamentos. Então, beleza, fiz aqui o cadastro, tá tudo certinho, tudo ok. Agora, como que eu faço os lançamentos? Esse backlog ele é semanal, tá bom? Então, aqui tá mês e semana. Então, janeiro 1, quer dizer, mês de janeiro, semana 1. Jan 2, janeiro, semana 2. Jan 3, janeiro, semana 4. Aqui, ó, nessa lista suspensa, eu tenho todos os meses e todas as semanas desses meses de 1 a 5. Somente fevereiro que eu coloquei 4, tá bom? E aí aqui, entrada prevista. O que seria essa entrada de horas prevista aqui? São as horas previstas durante a semana para essa função de eletricista. Então entrou aqui 60 horas para eu fazer de eletricista. E o que eu realizei? Então, entrou 60 horas, eu realizei 15 horas. Eu fiquei com saldo aqui de backlog de 15 horas. Para uma capacidade de 80 horas. Por que eu coloquei a capacidade aqui para ser digitada? Porque isso aqui pode alterar com base no mês, né? Com base na semana, eu posso alterar a minha capacidade. De 80 para 120, por exemplo, se eu contratar mais um eletricista, ou de 80 para 40 se eu demitir um eletricista, ou se eu contratar um eletricista em um período diferente, eu tenho que fazer o cálculo novamente. Então eu coloquei aqui a capacidade para ser preenchida de forma manual, né? E por causa dessas variáveis. E aqui eu tenho o backlog, que é uma fórmula que é o previsto menos o realizado, eu tenho um saldo aqui de backlog. Da mesma forma na segunda semana. Então eu vou pegar aqui o que foi previsto aqui, 30 horas. O que foi realizado, 25 horas. Então ficou com saldo de 5 horas. Como eu tinha 15, eu acumulei aqui e aí virou 20 para uma capacidade de 80. Tranquilo? Então é desse jeito aqui que é feito o preenchimento da base de dados do backlog. Então eu vou colocando aqui o mês e a semana, o que entrou em horas e o que eu realizei em horas e a minha capacidade, para eu conseguir ter essa mensuração das informações. Aqui eu tenho o relatório, né? Então esse relatório aqui ele é um relatório mensal por quantidade aí de manutenções, e eu consigo filtrar aqui por tipo, por equipamento, por status, né, que está não realizado. Então eu tenho uma aqui corretiva planejada e uma preventiva, uma no mês de fevereiro, outra no mês de março. Já o que tem aqui é realizado, né? Então eu realizei aqui uma em janeiro, uma em engenharia da manutenção em maio, uma preditiva em janeiro e preventiva aqui, uma em janeiro e uma em abril. Então eu consigo aqui estar mensurando também por operador, né? Consigo aqui ver o que os operadores fizeram durante aí as manutenções. Tem um checklist aqui também de equipamentos, né? Com operador, data, equipamento e aqui as informações importantes e relacionadas aí. E aqui tudo é editável. Se você quiser editar aqui, ó, só mudar as informações aqui e adaptar para sua realidade. E agora os dashboards. Então tem aqui o dashboard de manutenção, que ele me mostra a quantidade de manutenções, a média CMF aqui, né, que está ligado aqui ao financeiro CMF, o percentual realizado, que está ligado aqui às quantidades de ordens de serviços ou manutenções finalizadas e não finalizadas, né? CMF mensal, e aqui esse valor aqui com essa linha, né, atravessada aqui é a meta, e aqui nas colunas são os valores aí de CMF por mês. Quantidade de ordens de serviço mensal aqui, né, quantidades de manutenções no mês. Então eu tenho aqui o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e a quantidade das ordens. Quantidade de manutenção por função, então as funções aqui que tem a maior quantidade de manutenções, e a quantidade de manutenção aqui por tipo, né? Quantidade aqui, então equipamento de solda, máquina de prensa, aqui são mais as que tiveram mais aí uma porcentagem de manutenções realizadas.
E agora vem aqui para o backlog. Então posso clicar aqui no botão de expandir a tela e com a rodinha do mouse eu vou descendo aqui e eu tenho uma visualização melhor aqui do meu gráfico dashboard aqui de backlog. Então esse gráfico aqui ele mostra a média, né, de backlog de cada função, das 5 funções que foram cadastradas e as horas disponíveis lá atual. Lembrando que isso aqui pode ser alterado aí por semana, por mês, então fica um critério assim bem, né? A gente coloca a hora lá que está atual com base nos cadastros. Beleza, então vamos analisar aqui esse gráfico de backlog semanal. Nós temos aqui as colunas verdes como entrada e previsto, a coluna azul e saída, que é o realizado, a linha mais escura é o backlog e a linha amarela é a capacidade. Então como é que nós podemos interpretar aqui essa situação aqui do backlog? Percebam aqui que até o início aqui, né, do mês de janeiro, das semanas, né, que ó, cada Jan 1, Jan 2 aqui são semanas, Jan 3, semana 3, Jan 4, semana 4 do mês de janeiro, Fev 1, semana 1 do mês de fevereiro. Então até aqui estava sendo suprida, né, a necessidade de pessoal, porque estava abaixo da demanda. Mas a partir aqui, ó, da segunda semana de fevereiro, o backlog ele mostrou aqui que existe uma necessidade de contratação de pessoal. Por quê? Porque a linha do backlog ela subiu e ultrapassou aqui a linha de demanda. Então eu tive aqui uma situação onde eu tive uma entrada de serviço aqui de 60 horas e eu consegui realizar aqui somente 10 horas. Então com certeza isso aqui influenciou bastante para a linha vir e atravessar aqui a parte de cima da demanda, e aí nisso aqui ser um ponto de atenção que por esse motivo aqui dessa linha estar por cima da linha da demanda, existe uma necessidade ou de eu fazer hora extras, né, com os meus funcionários para atender a demanda ou contratar mais gente. Então foi observado isso aqui ao longo do tempo aqui, ó, foi começado a fazer horas extras e aí eu fui ajustando aqui e entregando mais do que eu estava recebendo. Então com isso, nesse período aqui de junho eu consegui acertar o backlog e ficar algo aí abaixo, né, da linha de demanda. O que é o ideal? O ideal é ele andar alinhado com a linha de demanda, né? Só que isso aqui a gente vai ver na prática que é uma atividade bem difícil, mas o ideal é isso aí, ele está sempre ou um pouquinho abaixo ou aqui bem próximo da linha de demanda. Quando ele está acima, é sinal que você não está conseguindo entregar a demanda ou precisa de mais gente aí para estar realizando essa demanda ou fazer horas extras. Ok? Então, esse aqui é o backlog o painel de backlog semanal. Tem aqui também as configurações da planilha. Por quê? Porque o menu dela ele fica aqui em cima. Então, se eu quiser habilitar todas as guias aqui, eu venho aqui em modo edição. Perceba aqui que fica verdadeiro. Clique em atualizar Rabel. E aí todas as informações elas são mostradas aqui e o menu também. Tá bom? Então, coloquei aqui na configuração, modo normal. E eu venho atualizar Rabel. E aí fica só o menu aqui em cima, facilitando aqui, tendo uma visão mais clara, né, das funcionalidades da planilha. E aí, com isso, nós estamos encerrando esse vídeo. Se ficou alguma dúvida em relação a essa planilha, pode estar deixando aqui nos comentários. Nós respondemos todos os comentários aí do nosso canal. E tiver alguma sugestão também de algum tipo de planilha, pode estar deixando aí nos comentários também. Tá bom? Beleza? Ok, obrigado e fui!